Convidamos, então, para proferir a palestra de abertura Aviação e Locação de Veículos Sinergia, o senhor Líbano Barroso, por gentileza. Líbano Miranda Barroso é presidente da TAM Linhas Aéreas desde outubro de 2009 e diretor de Relações com Investidores da holding TAM S.A. Anteriormente, foi vice-presidente de Finanças, Gestão e TI, posição que ocupava desde maio de 2004, quando ingressou na companhia. É também presidente da TAM Airlines, antiga TAM Mercosur, com sede em Assunção, no Paraguai, e da Pantanal Linhas Aéreas, empresa de aviação que atende a cidades de densidade populacional média, adquirida em dezembro de 2009 pela TAM S.A. Profissional com sólida formação na área financeira, na qual atuou por 17 anos, teve passagens pelos bancos Nacional, Safra e Real, onde começou aos 15 anos e chegou à função de gerente corporate. Desenvolveu sua carreira em grandes empresas, como a Andrade Gutierrez Concessões, na equipe de Project Finance. Trabalhou também na CCR, Companhia de Concessões Rodoviárias, no cargo de diretor financeiro e de relações com investidores. Nessa companhia, participou de operações financeiras de destaque, entre as quais emissões de debêntures simples e estruturadas e Project Finance das concessionárias Nova Dutra e Autoban, em conjunto com o BNDES e a IFC, além de fazer parte do projeto de atração do sócio estratégico internacional, a Brisa Autoestradas de Portugal. Foi também o responsável pelo IPO da CCR, a primeira empresa a aderir ao novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Economista graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Líbano fez MBA em Finanças no IBMEC e pós-graduação em Direito Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, muito obrigado a todos, uma grande honra ter recebido esse convite. E vendo o Paulo falando aí, parece que nós estamos no mesmo setor. O dinheiro é curto também, as margens são apertadas. E o que é importante é estar no dia a dia. Então, nós acreditamos estamos fazendo 35 anos, nós acreditamos muito nisso. Tem que estar no balcão, tem que estar com o cliente o tempo inteiro, porque é dali que vem o sucesso do nosso negócio. Tem que cuidar do detalhe. Acho que o compromisso com o detalhe, ele aumenta com o tamanho do nosso negócio. Acho que parece um contrassenso, mas é exatamente isso. Quanto maior, mais cuidado com o detalhe, porque é o que nos sustenta. Bom, muito obrigado, senhor Paulo Gaba Júnior, presidente do Conselho Nacional da ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Senhor Adriano Donzelli, presidente da FENALOC, Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos Automotores. Senhor João Cláudio Burg, espero que tenha falado corretamente, presidente executivo da BLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Senhor Paulo Nemer, vice-presidente do Conselho Nacional da BLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Excelentíssimo senhor Ricardo Ferraço, senador da República do Brasil. Meu amigo Saulo, da Locamig. Meu colega e amigo Gouveia, presidente da Múltiplos, vou falar um pouco sobre Múltiplos. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pela honra de estar aqui, dividindo a nossa experiência. Então, vamos falar um pouco, você pode ver aqui, 35 anos também. Então, 35 anos de história. Nós começamos em 1976 e hoje nós somos, deixa eu ver se está funcionando, onde eu aponto aqui. Ok? Com 35 anos de história, nós temos muito orgulho da nossa história, que é uma história construída com trabalho, com a visão de um empreendedor. Citou o Rolim. O Rolim é um grande exemplo do empreendedor brasileiro que sempre manteve o equilíbrio entre a humildade do serviço e a altivez de quem tem uma visão de longo prazo, que tem uma visão de líder e que não se furta, que não deixa de estar presente em todos os momentos, nos bons e nos difíceis momentos. Com isso, nós temos conquistado uma posição com muito orgulho, recebemos o prêmio existe uma empresa chamada Skytrax,
que faz uma pesquisa através da internet. Ela é uma associação totalmente independente, baseada em Londres, e nós recebemos o prêmio da melhor companhia da América do Sul. Esse é um prêmio que nós perseguíamos já há algum tempo, e nós tivemos a honra de receber agora, há cerca de 2 meses, na feira de Le Bourget, na França. Somos a maior companhia do Hemisfério Sul, temos hoje 156 aeronaves, a maior frota de passageiros que uma empresa já teve no Brasil. Hoje a nossa malha é a malha mais abrangente que o Brasil já teve, então o Brasil nunca teve tantas ligações. E participamos da Star Alliance, que liga a oportunidade de ligar 1.200 aeroportos em 200 países, e temos 29 mil funcionários. Então, nosso negócio é um negócio intensivo em capital, como vocês têm uma intensividade grande na frota, nossa frota também é muito intensiva. Nós somos intensivos em gente, nós temos o combustível, que é a intensividade em energia, que é cada vez mais uma questão, e também intensivos em tecnologia. Isso faz com que quem esteja no negócio tem que ser apaixonado. E nós brincamos que no setor existe um vírus ou uma bactéria que é transmitida pelo vapor do querosene, que é o Aerococcus. Respirou, está contaminado. Então, eu estou contaminado há 7 anos e digo para vocês que é uma experiência muito intensa. Cada dia é um dia, e isso que nos apaixona cada vez mais para continuar crescendo, atendendo 35 milhões de passageiros no ano passado, de um setor que vem crescendo. Nós, aqui mostrando um pouco do Brasil, esse é o mapa do Brasil, de longe vocês não vão ver, mas só para ter uma ideia de como o Brasil funciona, são 2 pontos aqui, São Paulo e Brasília, são os pontos chamados hubs, concentradores. Nós temos hoje, em termos de market share, 43%. Eu vou fazer só 2 slides de marketing da empresa. Não posso deixar a oportunidade de ter um público tão seleto como esse e vender algumas passagens. Porque, no fundo, esse é meu objetivo também, de mostrar que o sucesso de vocês é o nosso sucesso, e vice-versa. Um alimenta o outro, e nós temos um ganha-ganha exponencial, tanto no tráfego de negócio quanto no tráfego de lazer. Nós somos líderes no mercado doméstico, com 43% de market share. Nosso objetivo é ter um equilíbrio entre liderança e rentabilidade, então liderança saudável, não a qualquer custo. No mercado internacional, entre as companhias brasileiras, nós temos 88%. Do total do mercado, contando todas as companhias internacionais, nós temos cerca de 1/3 dos passageiros transportados no Brasil. Vamos entrar agora já falando sobre a ligação que tem os 2 setores, mas primeiro falando sobre dados de crescimento do nosso setor. Usando exatamente o que você falou, o vale, que o Paulo falou, vale também para o setor de aviação no Brasil. Aqui são dados da IATA, que é a Associação Internacional das Empresas de Transporte Aéreo. O Brasil cresceu, em 2010, nós crescemos acima da Índia, acima da China, acima de outros países maduros. O setor vem crescendo uma média em torno de 16% nos últimos anos, enquanto o PIB brasileiro está crescendo uma média de 3 a 4%. E aqui interessante, isso deve ter acontecido no setor de vocês também. Em 2009, mesmo um PIB negativo de 0,6%, o setor cresceu 14%. O que quer dizer isso na nossa visão? E aqui embaixo tem essa elasticidade tráfego-PIB. É uma medida de correlação. Ou seja, o PIB cresce, o nosso setor cresce, em média, 3 vezes. Isso tem se mostrado, e tem algo a mais. Não é só a história que nos credencia para dizer. Tem uma mudança muito forte do perfil do passageiro. Do lado direito, nós temos aqui, essa medida nossa é embarque per capita. Eu vou tentar mostrar, principalmente para quem está no fundo. Do lado direito é o Brasil. Hoje o Brasil aqui tem cerca de 0,3, 2009, 0,3 viagens por habitante. Então, o que quer dizer isso comparado com outros países? O México tem mais, 4,5, a Argentina tem mais. Então, o brasileiro ainda não está viajando de avião.
Nós fizemos uma projeção e pensando o Brasil de 2027, crescendo 2 a 3 vezes o PIB, o número de viagens per capita em 2027 será de 0,9, ou seja, quase que uma viagem por habitante. Nós olhamos no passado. Vamos pegar uma economia madura, como os Estados Unidos, o que quer dizer crescer 0,9? Então, em 2027, nós seremos os Estados Unidos da década de 70. Os Estados Unidos hoje têm 2,4 viagens per capita, 2,2. Isso quer dizer que esse estudo, nosso estudo, tem muita estatística, tem gente séria por trás desse estudo. A mensagem é: o setor vai crescer fortemente, em torno de 7 a 9% nos próximos 20 anos, e vocês vão crescer juntos. Crises de curto prazo vão existir. Então, agora tem uma dúvida: será que o que vai acontecer com essa volatilidade dos mercados? Será que tem uma redução do crescimento? Pode ser que alguns trimestres, mas a história de crescimento do mercado de transporte e consumo, essa é a nossa visão de longo prazo. Isso se reforça ainda mais quando nós vemos a tremenda inclusão que houve no Brasil nos últimos anos. O Brasil, a classe chamada classe C, que é a nova classe média, que tem renda mensal até aí tem uns cortes entre R$2.000, R$1.800 e R$4.500, que representava em 2006 30%, hoje representa 50% da população. E dos primeiros viajantes, que em 2008, 18% era da classe C, em 2011, nossa estimativa, 2/3 dos primeiros viajantes serão da classe C. O poder transformador, isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 50. Aquele estudo que eu mostrei, nós fizemos um estudo e vimos, na década de 50, houve o fenômeno, é o chamado baby boomer, pós-guerra, o fenômeno das grandes cidades, e houve também a criação de uma classe média forte e a mudação, a transição do modal de transporte, do ônibus para o avião. Filmes ambientados na década de 50, 60, sempre tinham o Greyhound, aquele ônibus com o cachorro galgo, aquele cachorro elegante, magro. Isso não existe mais, porque hoje é o avião. Então o Brasil está vivendo exatamente isso. O Japão viveu isso na década de 70. Então, aqui nós estamos apenas recontando uma história vivida em outros países que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem mais 20 anos do chamado bônus demográfico, que quer dizer que para cada uma pessoa aposentada, nós teremos 3 pessoas nativas trabalhando. Essa curva muda em 2050. Então nós temos próximos anos de ouro para a economia do Brasil. Outro exemplo disso, agora entrando, vocês têm o tráfego de negócio e o tráfego de lazer. Hoje 70% dos nossos passageiros voam a negócio, 30% a lazer. Mas isso vai mudar também com o tempo. O tráfego de negócios cresce 12% ao ano, o tráfego de lazer cresce 21% ao ano. Mas será que o passageiro de turismo, que não de negócio, ele aluga carro? A nossa experiência, estudando também, que o primeiro momento é a nova classe C, quando entra o mercado consumidor, ele entra no mercado, isso aconteceu também nos Estados Unidos, eles classificam esses como os VFR, são visitantes familiares, parentes e familiares, é o VFR, Visitors, Friends and Relatives. Ele substitui primeiro o ônibus, apenas o ônibus. Ficam hospedados na casa do parente, então não consomem hotel, usam ou o carro da família, ou se não tem um carro, usam um transporte local. Mas a primeira mudança indutora que aconteceu nos Estados Unidos foi no mercado de vocês. Porque ele começa, a partir do momento que vocês investem muito, massificam, aumentam franquias, lojas,
capilariza, aumenta a frota, reduz o custo, ele vai substituir o avião pelo ônibus e depois o táxi ou então o carro da família pela locação. Na nossa experiência, o hotel vem na sequência. Aí já num padrão de renda. Isso comprova, o mercado de turismo cresceu fortemente, ele tem 43 bilhões no ano passado, e aqui mostra exatamente uma pesquisa que nós fizemos com a Fundação Getúlio Vargas. Qual é a intenção de viajar, a intenção das famílias de consumir turismo, serviço de turismo? E a resposta, olha como mudou o comportamento aqui. Aqui é a resposta positiva, negativa e aqui indeciso. A partir de 2010, nós passamos a ter a inversão da curva. Ou seja, 49% das pessoas responderam, sim, quero consumir, quero entrar no mercado de turismo. E porque isso é reflexo de renda, que já tem o celular, já trocou os eletrodomésticos, já tem a necessidade, os objetos de desejo mais próximos. O turismo é o grande Eldorado, e é o turismo de negócio e o turismo de lazer. Não é por coincidência que aqui houve também no ano passado, foi o primeiro ano que as viagens de avião superaram as viagens de ônibus interestaduais. Então, estou comprovando, esse estudo que nós fizemos em 2007 e norteou toda a nossa estratégia de posicionamento da empresa, posicionamento de varejo, e ganhamos um prêmio também da melhor estratégia de varejo aí no mercado. Nós vamos receber isso no final de semana através do LEAD. Nós estudamos isso com profundidade e nos preparamos. Então, o fenômeno está acontecendo. Eu vejo uma oportunidade muito grande para nós, então nós integrados aqui, para fazermos um ganha-ganha. Nosso setor cresceu 17% de passageiros. Aqui, se tiver alguma, é a nossa pesquisa tentando contribuir com a Abracorp, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem Corporativas. As locações de automóveis cresceram aqui 48%. Então, cresce muito mais. Será que, aí eu não vou me atrever a fazer uma aventura estatística no setor de vocês conhecem mais, mas aqui me mostra que vocês devem crescer mais do que a aviação. Aqui mostra claramente que vocês têm um efeito indutor mais forte, até porque esse processo de terceirização de frota, ele tem muito para crescer nas empresas. Acho que nas grandes empresas já deve ter uma participação grande, como é o nosso caso, mas a média empresa, eu acredito que está muito longe ainda, e a pequena empresa, então, nem começou. E o que nós podemos fazer juntos? Mostrar o que nós temos feito. Espera aí que eu passei rápido, deixa eu voltar. Nossa experiência, nós fizemos um estudo para chegar, então em 2007 nós lançamos toda essa visão, preparamos a companhia, fizemos parcerias, nós aprendemos mapeando o comportamento do passageiro, fazendo pesquisas qualitativas, participando de entidades de classe. Ficamos durante 2 meses, um dos exemplos, na feira do Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo, que é o principal migrante que tem dentro do Brasil. Nós mapeamos durante 3 meses o comportamento de consumo, de viagem, de compra, e nós aprendemos uma questão que para nós foi um achado muito importante, que a cooperação de marcas é muito importante. O cliente que hoje nós sabemos que isso está mudando, já pesquisamos, mas há 2 anos atrás, o novo cliente, o emergente, nós não usamos essa categorização por classe de renda, porque nós entendemos que isso é redutor, é simplificador. Porque tem classe A e B que não viaja de avião, porque não viaja. Ele tem uma família que está centrado ali, não tem o hábito de avião, vai para o sítio, lá em Minas Gerais, então, muita gente vai ali para o sítio, faz o churrasco e não viaja. Mas à medida que ele tem mais renda, a propensão para voar e voar internacional aumenta. Nós classificamos o cliente muito mais por frequência. Então, ele é o frequente ou é o cliente emergente na utilização. Um dos aprendizados nossos de mapear, participar das Super Casas Bahia, abrir lojas na Casa Bahia, nós temos hoje, eu vou deixar o Múltiplos por último, é o primeiro ali, mas eu vou deixar ele por último.
é que o cliente, pensa no shopping center, vocês vejam que o corredor tem muito mais tráfego de pessoas do que dentro da loja. Aquela barreira da entrada da loja, ali é o ponto crucial do vendedor, para estimular. Quando você coopera as marcas, o cliente já está dentro da sua loja. Ele já saiu do corredor. Esse foi o nosso aprendizado. O cliente, há 2 anos atrás, ele não via a TAM como o não frequente, não via a TAM como uma possibilidade. Achava que a TAM era uma empresa apenas do executivo e que tem uma boa qualidade de serviço e que não era acessível para o padrão de consumo dele. Nós desmistificamos isso através de mostrar, primeiro, essa cooperação de marcas, e aqui nós temos alguns exemplos. Nós fizemos com a Casa Bahia, nós fizemos uma cooperação com as empresas de ônibus. As empresas de ônibus estão percebendo a mudança do perfil do passageiro. Elas estão percebendo que a vocação delas será mais para média distância, até 600, 800 quilômetros, e as companhias aéreas vão fazer as viagens acima de 800 quilômetros. Isso já aconteceu em vários lugares. Então, hoje nós vendemos junto passagem com a Pássaro Marrom, com a Princesa do Agreste. Uma curiosidade, o primeiro dia que nós abrimos com a Pássaro Marrom, nós vendemos uma passagem integrada de Aparecida do Norte a Bogotá. Então o cliente saiu de Aparecida, de ônibus até Guarulhos, Guarulhos ele foi para Bogotá. E é um ganha-ganha. Outros exemplos, com bancos, cartões, nós financiamos hoje o cliente em 48 meses. Recebemos à vista, não tomamos risco de crédito, não é o nosso negócio, o banco financia o cliente. A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, a TAM Viagem, nossa operadora. Eu deixei por último múltiplos, que eu queria falar com vocês. Aqui nós temos uma oportunidade que não sabemos o tamanho dela. Com humildade eu digo o seguinte, que ela é do tamanho que nós quisermos que ela seja. Primeiro, o que é o múltiplos? O múltiplos nós criamos dentro da nossa visão de longo prazo do que seria o mercado, o nosso programa TAM Fidelidade da companhia aérea, nós vimos uma grande oportunidade de criar o chamado coalizão, que é o múltiplos passou a ser o gestor do nosso programa e o cliente ele ganha pontos voando, ele ganha pontos consumindo com os cartões de crédito e antes ele podia trocar apenas por passagem aérea. O múltiplos é um programa de coalizão de programas de fidelização. Ele tem a oportunidade, o cliente voar, consumir no cartão de crédito, vai nas drogarias, supermercado, locadora, ele recebe pontos. O ponto pode ser o ponto de vocês, dos seus programas de fidelização. Vocês podem contratar um múltiplos para terceirizar o seu programa de fidelização. E ele vai ganhar ponto consumindo o seu produto e ele pode pegar os pontos dele do cartão de crédito e também os pontos da companhia aérea e pagar a locação de vocês. Então, aqui tem a oportunidade de vocês converterem esse cliente que está ansioso para consumir turismo, que já está voando, e ele pode induzi-lo a fazer o aluguel do automóvel, usando os pontos que ele já tem. E vocês podem dar ponto também. Isso você vai criando um efeito, é o chamado efeito, o efeito cadeia, o efeito rede. Uma vez que o cliente está dentro dessa rede, ele vê que o hábito de consumo dele é valorizado. Onde eu vou? Onde eu viajo? Onde eu consumo? Eu recebo pontos. Eu posso juntar todos e trocar por uma passagem aérea, por uma locação. Posso comprar um CD, um livro. Ele fica retido dentro dessa rede. Então, o efeito retenção é muito forte. Então, eu convido vocês aqui a pensarem e experimentarem, eu estou dividindo com vocês a nossa experiência. Isso aqui dá retorno para os clientes ficam felizes, aumenta o espectro dos clientes, eles compram e recompram. Um cliente fiel, ele volta e ele paga tarifas diferenciadas. Não estamos imunes aos riscos internacionais, não somos uma ilha, mas eu acredito que nós podemos ter um ou dois trimestres, talvez, de uma taxa de crescimento menor, mas não vamos deixar de crescer.
E convido os senhores aí a pensar, nós estamos abertos lá através do Klaus, que é o nosso diretor comercial, o próprio Gouveia, no Múltiplos, para expandir nossa parceria, ver o que mais nós podemos fazer para participar desse momento de ouro aí do Brasil. É isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez, muito honrado com a presença. Se os senhores quiserem trocar alguma ideia, alguma pergunta, estou à disposição. Bom dia. Alberto Vidigal, sou de São Paulo, locadora de São Paulo. O mercado internacional, as empresas internacionais têm ocupado cada vez mais espaço aqui no Brasil contra as companhias de bandeira brasileira. Vocês têm uma associação, aparentemente, está dependendo de alguns órgãos governamentais, que seria a Latam, que seria uma união, entendo eu, com a LAN e a TAM. Isso daí poderia agregar e melhorar a participação brasileira nos voos hoje internacionais, porque hoje a grande participação, principalmente das europeias no Brasil, tem dominado o mercado. Inclusive por causa do preço, né? Queria entender um pouquinho isso. Bom, vou dar números, você está correto. Isso aconteceu em 2004. As brasileiras representavam 40% do tráfego. Então, as brasileiras nessa época, nós tínhamos aí Varig, TAM, VASP, Transbrasil, e que voavam internacionalmente, com uma participação. Hoje, então a companhia que voa dentro da América do Sul, praticamente em voos regulares, é a TAM e a Gol. Longo curso, somente a TAM voa de companhia brasileira. Nós temos hoje um terço de um mercado que cresceu, ele talvez seja 3 vezes o que era em 2004. Mas em termos percentuais de market share, perdemos participação sim. Mas temos crescido, para ter um exemplo, a nossa frota hoje internacional já é a maior frota que o Brasil já teve, de uma companhia isolada. Esse ano nós abrimos agora em agosto, nós abrimos a segunda frequência para Orlando, diária. Agora em agosto também estamos aumentando os voos através do Rio de Janeiro, Londres e Frankfurt, de 3 vezes por semana Londres para 6 vezes, Frankfurt de 4 vezes para 7 vezes, Nova York de 3 para 6 vezes, e dia 29 de outubro nós iremos começar São Paulo, México, um voo direto, que é um voo importante, é um destino importante para os brasileiros. Nós temos crescido, temos um plano de frota para os próximos 20 anos já definido. A partir do ano que vem nós vamos trazer mais 4 777. A partir de 2014 traremos os A350, que são aviões, para comparar com o A330, que tem 220 assentos, ele terá 300 assentos, e ele será 20% mais leve, ele é uma tecnologia moderna de fibra carbono combinado com alumínio, mais eficiente, e com a configuração a partir do ano que vem, nossa business é 180 flat, então melhorando o produto. Nós estamos em processo de fusão com a LAN, a empresa chilena, e criando a Latam, que será um grupo de companhias aéreas. Manteremos as duas marcas, LAN e TAM. Isso vai dar mais musculatura para o grupo. Com certeza nós vamos buscar mais crescimento, principalmente usando mais os hubs de Lima, no Peru, para poder acessar a costa oeste dos Estados Unidos. Mas temos propósito de crescer ainda mais, principalmente com fortalecimento através da fusão com a LAN, que deve, na nossa visão, se concretizar até o final do ano, até o primeiro trimestre de 2012. Aliança, nós somos parte da Star Alliance, que é uma aliança que tem hoje, participa aí, a maior aliança. A LAN é da One World. No momento certo, e sem pressa, com muito cuidado e com racionalidade econômica, nós vamos decidir qual será a aliança que será da Latam. Mas tem tempo. Acho que no primeiro momento, que pode ser 1 ano até 2 anos, devemos ficar com as duas alianças até que nós tomemos a decisão. Mas é difícil que se mantenha as duas, porque o grau de integração das malhas de conectividade aumenta, aí passa a conflitar. Mas essa é uma boa decisão para o futuro.
Célio Fonseca, Rede ES Aluguel de Carro, franchise em Belo Horizonte, franqueado em Boa Vista, Roraima. Presidente Líbano, meus cumprimentos, meus parabéns. É sempre bom recebermos uma empresa voltada para o serviço como a TAM, tal qual o nosso setor o é. No nosso setor, nós temos uma grande barreira. Como vocês têm a infraestrutura aeroportuária, nós temos a grande barreira dos espaços para locadoras em aeroportos e o custo desses espaços, que eu acredito que no seu setor também é um fator que onera bastante. Como o senhor vê isso? É a mesma questão. Por isso que eu abri falando que nós temos muita similaridade, né? A tendência dos aeroportos, olhando o que aconteceu no mundo, é de cada vez mais até para dar racionalidade econômica para o processo de concessão e privatização, que as áreas sejam muito mais, as áreas comerciais passam a ser mais exploradas e acho que tem uma tendência até de encarecer essas áreas. Vocês estão assistindo isso, nós estamos assistindo isso. A escassez e o encarecimento dessas áreas. O nosso trabalho nesse processo de contribuição com o governo, no processo de concessão, é exatamente de mostrar experiências que deram certo e que não deram certo no mundo. E a IATA está fazendo esse papel. Eu acho que vocês têm uma entidade aí representativa, significativa, e acho importante a interlocução de vocês também para mostrar para o governo que nesse processo de privatização e concessão dos aeroportos, nós temos que ter um equilíbrio entre um monopólio público e não ter o risco de um monopólio privado aumentar o custo de operação das companhias aéreas e das locadoras que estão intrinsecamente ligadas aí na cadeia. Então, acho que esse é o nosso papel, de, primeiro, contribuir, acho que temos papel cívico e cidadão de apoiar o governo, mostrar o nosso conhecimento, os recursos que nós temos de conhecimento através da IATA, mas mostrar claramente que nós não podemos ser onerados, porque é uma necessidade de ter aviação cada vez mais competitiva, mais inclusiva, assim como a locação de veículos. Então, eu acho que é um tema para nós trabalharmos juntos. Convido, assim como nós estamos fazendo, convido que vocês, de forma organizada, também o façam, né? E registro aqui que o governo a interlocução é muito boa, alto nível, a disponibilidade da Secretaria Nacional da Aviação Civil é de ouvir, participar, fazer um processo participativo. Então, hoje nós temos uma visão positiva desse processo, o que nos compromete mais ainda a participar e contribuir, né? Muito obrigada. Muito obrigado senhor a Líbano todos. Barroso. Gostaria de chamar para algumas palavras o senhor Paulo Gaba Júnior, por gentileza. Agradecer ao Líbano por essa aula, essa explanação de setor e essa visão que a gente tem que ter do nosso negócio para os próximos 20 anos. E dizer que hoje, na coletiva de imprensa, vocês devem ter lido já algumas notícias, eu acabei me empolgando, me emocionando com a plateia e esqueci de falar uma coisa importante. Nós estamos lançando uma força-tarefa para a recuperação dos nossos carros. Acho que dos carros roubados ou furtados e das apropriações indébitas. Uma das coisas que tem nos angustiado, vocês têm visto a imprensa publicar, é essa questão dos carros que foram levados para a Bolívia e lá estavam tentando permitir que eles fossem legalizados. A ABLE, em conjunto com o Sindicato Rio, não só já recuperou um carro, já começou esse processo de recuperação, mas entre o final dessa semana e o começo da próxima semana, vocês vão receber, entre tantos e-mail marketing que vocês recebem da ABLA, já um pedido para que vocês relacionem as placas e os chassis dos carros que vocês tiveram roubados nos últimos anos. Veja bem, a ABLA não é polícia, mas nós estamos como associação reunindo, a Polícia Federal já nos cedeu 4.000 chassis de carros que estão na Bolívia e que tem queixa de roubo ou furto no Brasil. Eu acho que esse é uma parte revolucionária desse fórum. Esse é o fórum que começa a realmente exercer o seu papel de trazer de volta os carros
ou não permitir que eles cruzem fronteira. Eu tive a oportunidade de visitar o Marco lá em Campo Grande, a gente conversou com as locadoras fronteiriças, só que a gente percebeu que o problema não está só na fronteira. Os grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, Goiânia, começaram a ter nas suas cidades satélites. Por exemplo, hoje rouba-se muito carro em Niterói, rouba-se muito carro no ABC Paulista, e esses carros estão indo para a Bolívia. Então, a ABLA vai começar essa força-tarefa, recolher chassis em número de BOs que vocês tenham de carros roubados, furtados ou apropriação indébita, e nós vamos cruzar com os dados que a Polícia Federal já nos cedeu, para ver se a gente já consegue uma identificação, que quantidade a gente consegue identificar, para começar o processo de repatriação desses automóveis. Eu acho que essa é também a função da ABLA, também a função da FENALOC, é a função desse fórum também, é não permitir que a gente tenha automóvel cruzando fronteira, porque isso é custo direto para a gente, isso é perda direto para as nossas empresas. Você me permite já convidar para o almoço, Jaque? Pois não, por favor. Então, como a gente falou, esse fórum é um fórum que foi pensado para que todo mundo fique trancado aqui dentro. Isso é que nem parque temático nos Estados Unidos. É para ninguém sair daqui e ficar o dia inteiro aqui, consumir aqui dentro. E consumir o quê? Não é só o nosso almoço, é consumir o automóvel, consumir do nosso parceiro e consumir o conhecimento que essas palestras vão dar para todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Paulo.